Boas! Bem-vindos a mais um episódio do Frequência, o 8º, e hoje temos mais uma vez todo o painel. Eu sou o Zé e comigo estão o João e o Miguel. Digam olá. 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 Pronto, para quem nos acompanha sabe que nos últimos episódios temos falado um pouco mais sobre realidades internacionais, mas como estão a decorrer os exames nacionais de acesso ao ensino superior, achamos que era um bom timing para nos virarmos um pouco mais para a realidade portuguesa. Há várias questões que são discutidas nesta altura, principalmente o peso que os exames têm ou devem ter ou não devem ter os exames nacionais na altura da candidatura dos alunos ao ensino superior. João, vou começar por te perguntar: os alunos do ensino secundário podem de alguma forma sentir-se injustiçados pelo facto das notas dos exames terem um peso tão alto no momento da candidatura ao ensino superior? Eu acho que podem, não é? É um país livre, não é? Agora, a sério, acho que sim, acho que têm o direito de se sentirem injustiçados. Como aluno, nem sempre consegues traduzir o trabalho que realizaste ao longo de 3 ou de 12 anos de escolaridade num teste perfeito, feito em 2 horas numa manhã quente de junho ou de julho. E nem que seja apenas pelo facto de que é praticamente impossível tu estares com toda a matéria tão fresca como no momento em que a aprendeste primeiro, principalmente aquelas matérias iniciais de 10º ano e 11º. E por isso sim, acho que podem, e diria até que dentro deste grupo de alunos, quem tem mais razão de queixa são aqueles que estão a concorrer, e agora vou tentar organizar o meu pensamento de direito, de modo a ser claro, que é aqueles que estão a concorrer para cursos iguais, mas esses cursos valorizam os exames nacionais de maneira diferente conforme as universidades. Ou seja, um exemplo disto, e o exemplo mais flagrante que me lembro é, por exemplo, para entrar em Medicina na Universidade do Porto, os exames nacionais, os 3, contam 50%. Ou em outras universidades, como por exemplo a Universidade do Minho, contam só 40%. E a média interna conta 60%. Por isso, sim, acho que têm direito a sentir-se injustiçados com algumas das coisas. Achas talvez que pelo menos devia ser mais padronizado? No mínimo devia estar previsto que para o mesmo curso deviam ter o mesmo peso? Acho que sim, acho que fazia sentido ter para o mesmo curso, mas por outro lado não quereria estar a impor coisas às instituições, porque as próprias instituições têm níveis de exigência diferentes e isso ajuda também, e agora estou a jogar a advogado do diabo, ajuda também as instituições a filtrar que alunos é que querem, conforme também o seu próprio modelo. Este exemplo que dei da Universidade do Porto é um exemplo que me é mais próximo. A Universidade do Porto exige 50% da nota nos exames no acesso, mas depois a maneira como a avaliação é feita em Medicina na Universidade do Porto versus em Medicina na Universidade do Minho é diferente, porque na Universidade do Porto é com exames no final do semestre, enquanto que na Universidade do Minho é por frequências ao longo do semestre. Pronto, mas acho que essa é a minha resposta à tua pergunta. Miguel, tens alguma coisa a acrescentar em relação a esta opinião do João? Concordas, discordas? O que é que te apraz dizer neste momento? Que a namorada estuda Medicina. Ora Zé, em primeiro lugar, antes de abordar a opinião do João e aquilo que ele disse relativamente ao diferente peso das mesmas provas em diferentes instituições do ensino superior, eu gostava de ir primeiro à pergunta que tu fizeste, relativamente a se os alunos se podem ou não sentir injustiçados. A injustiça, em primeiro lugar, é algo que eu acho que não é eliminada por nenhum método possível. Há sempre alunos que se vão sentir mais injustiçados, há sempre alunos que não se vão sentir assim tanto, mas acho que é um dever de todos garantir que a injustiça acaba por ser a menor possível. Na impossibilidade de existir, e passo aqui esta expressão um bocado estranha, de existir a inexistência dessa possibilidade de não haver injustiça, acho que esta deve ser reduzida ao mínimo. Contudo, eu acho que os exames nacionais, dentro daquilo que é o sistema atual de avaliação do ensino secundário e posteriormente a entrada
ao acesso ao ensino superior, eu acho que os exames nacionais desempenham um papel fundamental, que é, acabam por ser uma prova reguladora daquilo que é o ensino em Portugal. Ou seja, se tu estudas numa escola, eu noutra e o João noutra, o ensino que tivemos foi obrigatoriamente diferente e não podemos ser avaliados, ou melhor, as notas que tivemos no fim de cada um dos períodos, de cada um dos anos nas nossas escolas, vai acabar por refletir coisas diferentes. Ao fazer um exame, temos de estar todos mais ou menos preparados para aquele tipo de perguntas e estamos todos a responder às mesmas coisas. Ou seja, isto aqui entra noutra questão, que é se esses conhecimentos devem ser avaliados numa prova que é feita, tal como o João disse, e eu nessa parte concordo a 100%, que é feita num final de mês, num final de 3 anos, de um ciclo de estudo ou 2, depende. E os alunos têm de ter a matéria toda presente, se calhar isso beneficia uns em detrimento de outros que se calhar têm outro tipo de características que podem ser também importantes. Mas acho que, acima de tudo, os exames nacionais, dentro do modo que as coisas são feitas neste momento, acabam por ser fundamentais ao funcionarem como uma prova reguladora. Agora, é óbvio que existindo esses exames, eles devem ser contabilizados. Não se pode fazer esses exames para deitar simplesmente a nota fora e a partir desse momento... Provas de frição. Mas o que é que tu... Provas de frição é exatamente isso. É trabalho. É ter mais trabalho. Dizem que funciona como uma preparação para aquilo que são os exames e... não discordo, mas isso é conversa para outra altura. Exato. Agora, é óbvio que, mais uma vez, indo de encontro àquilo que o João disse, que a prestação dos alunos num exame que tem 2 ou 3 ou 4 horas ou o que for, acaba por, se existir um pequeno percalço, acaba por pôr em causa o trabalho que os alunos desenvolveram ao longo de uma vida até ali. Porque a verdade é essa, são muitos anos na escola, muitos anos a estudar, uns mais, outros menos, mas isso é como em tudo, e um percalço pode efetivamente pôr em causa o sonho, o objetivo de uma vida até aí. E nessa parte eu acho que efetivamente os alunos se podem sentir um bocadinho injustiçados por causa dos exames nacionais terem um peso tão grande, porque a verdade é, os exames nacionais como prova de ingresso para as universidades têm um peso grande, mas não podemos esquecer que antes disso eles entram também na nota final de secundária, ou seja, os exames que tu fazes entram com 30%, salvo erro, daquilo que é a tua nota final no fim do ensino secundário. Contudo, considerando este modelo atual e assumindo que não há ninguém a tentar aldrabar esse sistema, eu acho que é um mal que acaba por ser necessário para tornar o processo, na verdade, mais justo, ou seja, para haver menos disparidades entre pessoas que frequentam escolas diferentes. Porque já ouvimos falar muitas vezes de escolas que inflacionam as notas, e não quero dizer nomes, nem vou apontar dedos, mas que essas escolas existem, está quase provado que existem, e acho que os exames funcionam bem nesse aspecto. Relativamente àquilo que o João disse, da percentagem de exames ser diferente de instituição para instituição e isso não ser muito justo, eu discordo. Porque a verdade é que quando te candidatas a uma instituição, todos aqueles que se candidatam a essa mesma instituição estão a concorrer com as mesmas bases que tu. Ou seja, se te candidatas à Universidade do Porto, todas as pessoas que vão entrar na Universidade do Porto tiveram exatamente as mesmas condições que tu para entrar lá. Agora, percebo o teu ponto de vista, porque por ser mais fácil ou menos fácil, isso é irrelevante, entrar numa universidade ou noutra, acaba por ser mais fácil entrar numas do que de outras, dependendo das notas que tu tens. Porque a verdade é, se o método utilizado na Universidade do Porto acaba por ser um bocadinho injusto, chamemos-lhe assim, não é a palavra que procuro, mas... Exigente? Não é exigente, mas vou-lhe chamar injusto. Acaba por ser um bocadinho mais injusto para aqueles que têm piores notas no exame. O do Minho acaba por ser, ou melhor, se houver alunos com melhor nota do exame, acaba por ser mais fácil entrar no Porto do que propriamente no Minho, caso eles tenham uma nota de fim de secundário mais baixa. E aí eu acho que não discordo de todo que haja essa diferenciação, porque acho que as universidades têm direito a exigir as provas de ingresso que entendem.
E é um bocadinho por aí. Acho que a partir do momento em que é igual para toda a gente dentro da mesma instituição, não podemos dizer que seja injusto, porque os que se candidatam à mesma coisa partem do mesmo patamar. Uhum. Eu vou a vários lados do que vocês foram falando. Anda lá, Eu Zé, lancei os mais que ou menos. merecem Não, sentir-se não, injustiçados. eu lancei mais ou menos a questão da pseudo-igualdade entre todas as universidades ou em todas as instituições de ensino superior. A pseudo-igualdade no peso dos exames, isto é, agora legislar-se que todas as universidades têm de exigir 30% da nota do exame, ou 40% ou 50% e ser igual para todos. Eu lancei essa questão um pouco para a mesa, mas eu não acho que isso seja execuível. Eu acho que as instituições têm de ter autonomia para em função do seu plano curricular, decidirem se é mais importante para si uma avaliação mais contínua ou uma avaliação mais direta naquele momento. Isso depois vai depender também da forma como a própria universidade avalia os seus alunos. O que faz sentido em função do que tu estavas a dizer do curso de Medicina, porque se é uma avaliação assim mais contínua, acho bem que se valorize menos os exames do que no Porto, cuja avaliação é muito mais concentrada naquele mês ou naqueles mês e meio. Ok. Posto isto, eu concordo muito com o que o Miguel disse em relação à existência de inexistência de injustiça. Num momento tão importante para a vida de qualquer cidadão, eu diria, ou de qualquer estudante, não vai haver um sistema perfeito que acabe com as injustiças todas. Vai sempre o exame em si é fundamental. O exame em si é a forma de equalizar, é um pouco também o que o Miguel e o João foram dizendo, equalizar os recursos de todos. A questão é o peso do exame, ou se o exame podia ser uma espécie de fator de desempate, mas para isso acontecer teriam de ser avaliadas outras características que neste momento não são. Por exemplo, atividades extracurriculares que os alunos foram tendo ao longo do seu percurso secundário e mesmo básico, que não são avaliadas neste momento. E eu aproveito a deixa, a não ser que mais alguém queira dizer alguma coisa, eu aproveito a deixa porque estas tais atividades extracurriculares eu diria que funcionam como uma boa rampa de lançamento para o próximo tema, que tem a ver com uma experiência que vai ser feita no ensino português no ano letivo 19-20, portanto o próximo ano letivo. No próximo ano letivo, os alunos que vêm de cursos profissionais não estão obrigados a fazer exame, ou não fazem exame mesmo. Isto é uma espécie de ano zero, vai-se avaliar como é que corre e depois logo se decide se vai em frente ou não. Miguel, como é que viste esta medida anunciada pelo Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, o Sr. Manuel Leitor? Em primeiro lugar, eu gostava de explicar um bocadinho a medida, porque a verdade é, a forma como ela foi apresentada, mesmo pelo próprio Ministro, ou melhor, não pelo Ministro, porque realmente quando ele apresentou na Assembleia da República apresentou-a corretamente, mal era. Sim. Mas a forma como muita da comunicação social apresentou esta medida na altura deixou-me muito de pé atrás, porque a ideia, pelo menos que eu fiquei da interpretação dessa notícia na altura, foi que os alunos do ensino profissional se poderiam candidatar às mesmas vagas que os alunos do ensino chamado recorrente, sem terem feito os exames nacionais. Isto foi o que eu pensei inicialmente. E na verdade não é bem isto. Aquilo que é esta nova medida pretende fazer é que passem a abrir concursos locais, ou seja, por instituição, com um determinado número de vagas, fala-se entre 10% a 15% das vagas que são postas a concurso nacional, e com os critérios definidos pela própria instituição do ensino superior para alunos que sigam no secundário essa vertente do ensino profissional. Dito isto, há algumas coisas que eu gostava de dizer. Em primeiro lugar, eu acho que este método é ótimo, com uma condição: este método tem de ser alargado. A questão é, o método, fazer com que as pessoas do ensino profissional tenham vagas próprias e sejam selecionadas com base nas competências que efetivamente têm, sem terem de fazer exames nacionais, é ótimo. Eu não tiraria os exames nacionais, agora falando numa questão um bocadinho mais abrangente.
eu não tiraria os exames nacionais, mas acho que a avaliação dos exames das partes mais de competência e, como tu disseste, muitas vezes, de atividades extracurriculares e coisas que se aprendem muitas vezes fora da escola, eu acho que também é essencial para não só formarmos bons alunos, bons profissionais, mas acima de tudo para conseguirmos formar cada vez mais melhores pessoas e melhores cidadãos. Agora, acho que é importante fazer essa diferenciação, e é importante diferenciar outra coisa, que é a diferença de dificuldade entre aquilo que é o ensino secundário recorrente e aquilo que é o ensino secundário pela vertente profissional. Isto antes era chamado ensino profissionalizante, mas agora o conceito mudou um bocadinho, porque efetivamente os alunos antigamente aprendiam neste tipo de cursos a exercer uma profissão, agora já não é bem assim. Outra coisa que eu acho relativamente à questão dos cursos profissionais é que eles acabam por ser pouco funcionais em Portugal. A forma como eles estão implementados muitas vezes são para alunos que por um motivo ou outro não querem seguir o ensino recorrente, por muitas vezes não terem muita vontade de estudar, e acho que se calhar devia ser um bocadinho mais que isso. Mas efetivamente acho que esta medida acaba por ser um bocadinho injusta para os alunos do restante ensino superior, que ainda são um número bem maior do que aqueles que estão no ensino profissional, exatamente. Acho que acaba por ser um bocadinho injusto, porque estamos a criar exceções. Eu acho que neste tipo de situações, quando se cria exceções, pode criar algum frisson que não é saudável para o resto da população. Antes de te passar a palavra, João, a não ser que queiras muito ter a tua intervenção agora. Não, eu também não tenho, pessoalmente, não tenho muito a dizer sobre o tema. Antes de mais nada, aqui vai um abraço para todo o pessoal que terminou o ensino profissional este ano. E dito isto, eu acho que concordo com o Miguel, faz sentido, e tenho que parar de dizer opá. Desde que sim, não é? Mas repara, porque basicamente, e acabei de dar as minhas 3 grandes expressões. Sim. A mim e a todos os nossos ouvintes, que te conhecem um pouco melhor a partir de agora. Confissões de frequência. Sim, eu acho que faz sentido, se de facto faz sentido para aquela minoria, vou dizer que é uma minoria, de alunos que fazem um ensino profissional, que querem seguir um ensino superior. Ou seja, corremos o risco de estar a abrir mais vagas do que de facto a dar maior oferta do que de facto à procura. Mas, tal como disseste, é uma experiência. A experiência, a única maneira que eu vejo que possa correr mal é mesmo se revela que os estudantes têm as competências relativas à área, mas se calhar o ensino profissional não os preparou em termos de carga de trabalho, principalmente carga de trabalho teórica, para aquilo que vão precisar para chegar, para concluir a universidade, porque não é só... Isto é uma medida que pretende aumentar são as 2 grandes batalhas do Ministério da Educação, basicamente. Aumentar o número de pessoas que entram na universidade e assegurar que essas pessoas, quem entra, sai. E quem entra, sai pela porta grande, como quem diz. E acho que até agora o governo de António Costa tem-se preocupado mais com a parte da entrada, e esta é uma medida, por mim, deve ser aplaudida, mas não acho que seja a coisa mais importante que eles têm em mão. É assim, eu acho que eu concordo com basicamente tudo o que vocês disseram, mas aproveito também para lançar um outro dado, que é, eu acho que essa tendência do ensino profissional, ou quem segue o ensino profissional na altura do secundário, a não querer seguir a via universitária ou querer fugir das disciplinas, eu acho que essa tendência tem-se atenuado um pouco nos últimos anos. Eu acho que já foi pior. Eu acho que há ali uma relação relativamente, não diria próxima, mas há uma relação entre o momento em que a escolaridade obrigatória passa a ser o 12º e o momento em que
o ensino profissional passou a ser, na minha opinião, um pouco mais bem estruturado e um pouco mais valorizado. Eu acho que o grande fator positivo da medida, na minha opinião, é um pouco ir-se buscar esse pequeno, eu diria pequeno, mas esse pequeno bom trabalho que foi feito ao nível do ensino profissional e aproveitá-lo. Porque acho que esse número dos tais 15 a 20% é um número justificável. Acho que é um bom número, eu diria. E acho que acaba por ser um pouco mais justo para quem está no ensino profissional ser avaliado em função das competências que foi treinando ao longo do seu percurso. Eu não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Sem força. Eu gostava, porque acho que há uma coisa que tem obrigatoriamente, eu acho que ela mas temos de a deixar óbvia, que é este tipo de vagas não vai abrir em todos os cursos. Isso eu acho que está claro para toda a gente, mas convém explicar, porque a verdade é que se calhar não faz muito sentido, ou melhor, na minha opinião não faz sentido nenhum, que já que o João falou em medicina, eu vou pegar no exemplo dele, que um aluno vá para o ensino profissional. Eu não sei de todos os cursos que existem no ensino profissional, mas sei de alguns, que são hotelaria, turismo, saúde, mesa, bar, eletrónica, robótica, há assim alguns, cozinha, entre outros. Jardinagem também. Sim. Agora, há cursos que se calhar não faz sentido que sejam abertas vagas para o ensino profissional. Já noutros, se calhar faz todo sentido que assim seja. Agora, temos de encontrar um balanço entre aquilo que é o ensino recorrente e aquilo que é o ensino profissional. E acho que em certo e determinado tipos de cursos as pessoas vão começar a fugir daquilo que é o ensino recorrente, porque, por norma, é um ensino mais trabalhoso ao longo dos 3 anos. E passar aí para o ensino profissional, onde, lá está, mais uma vez, por norma, e normalmente funciona assim, há exceções certamente, mas normalmente funciona assim, onde as pessoas costumam conseguir ter mais facilidade em ter melhores notas. E vão ter obrigatoriamente, ou quase obrigatoriamente, mais facilidade em entrar no ensino superior, principalmente se tiverem vagas dedicadas a eles. Não é? E podemos assistir dentro de pouco tempo a uma preponderância maior, ainda maior, do ensino profissional, numa vertente que para mim não devia ser a principal no ensino profissional. É óbvio que todos os alunos, todos, incluindo os do ensino profissional, não só do ensino recorrente, devem ter a oportunidade para seguir uma carreira na universidade. Acho que faz todo sentido que assim seja. Mas acho que, em primeiro lugar, deve-se estruturar o ensino profissional exatamente como isso, como o ensino de uma profissão, como o ensino de uma forma de tu conseguires entrar no mercado de trabalho logo na altura, logo que fazes 18 anos, e poderes exercer uma profissão sem mais formação do que aquilo, pelo menos no momento. É óbvio que formação cada vez mais é ao longo da vida e não estou a entrar por aí, mas acho que o ensino profissional que devia ser mais dedicado àquilo que é a sua base do que propriamente a este tipo de preocupações, sendo que, ressalvo mais uma vez, que deve haver na mesma algumas preocupações, se calhar não neste aspecto, para os alunos que realmente pretendem seguir a via do ensino superior conseguirem fazê-lo. João? Não tenho nada a acrescentar ao que acabou de dizer. E tu? Espera-te aqui de mandares declarações polémicas. Não, eu não sou sempre assim essa pessoa, esse monárquico CMTV. Peço desculpa pela pseudo-publicidade ou impublicidade, um conceito que acabei de inventar. Muitos conceitos. É um hobby que eu tenho. Ora, meu caro. Já aqui muito foi discutido relativamente ao que é o ensino profissional, ou que deve ser, ou que tem sido ao longo do tempo, as vagas que devem ser abertas ou não, em que cursos, por exemplo, a justiça ou injustiça do atual modo de seleção de estudantes do ensino secundário na transição para o ensino superior. E já se falou um pouco sobre o que é a atualidade do sistema português. Mas eu, para terminar este episódio da Frequência, proponho aos meus 2 amigos e colegas de painel um desafio. E talvez comece aqui pelo João. João, com todos os seus prós e contras, que nota darias de 0 a 10 ao sistema
de seleção de alunos do secundário na transição para o ensino superior em Portugal? Podemos adicionar assim um aqui. Diria que é um 7 em 10. Um 7 em 10. Sim. Acho que funciona bem. É necessário colocar os estudantes, uma ideia que o Miguel já falou, colocar os estudantes numa situação em que todos têm estão todos no mesmo pé. Uhum. E acho que isso acontece. Claro que há alguns que têm melhores preparações, estão em escolas mais exigentes, estão em colégios privados, têm melhores professores, o agregado familiar deles, sim, tem maiores possibilidades financeiras, para mais e melhores explicadores, e pronto, isto desequilibra um bocado a balança. É como uma metáfora que já discuti convosco. É como ter uma corrida de 100 metros, todos os atletas treinaram, há atletas mais rápidos e há atletas mais lentos, mas depois há atletas a correr com sapatilhas de topo e pessoal a correr com galochas furadas. E por isso, como é que voltamos a equilibrar esta balança de modo a permitir que a única coisa que está em discussão é a inteligência e o trabalho executado pelos alunos ao longo dos 3 anos? O que eu proporia seria que os últimos 10% dos colocados num curso e os restantes 10% com a nota mais alta que não conseguiram entrar, ou seja, os últimos 10% dos colocados e os 10% imediatamente abaixo, deveriam ser convocados, e não precisa de ser presencialmente, pode ser através de Skype, como quem faz uma audição. Sim. Uma entrevista. Exato, uma audição, uma entrevista. Deveriam ser convocados pelas universidades para entrevistas, para decidir quais desses alunos é que têm mais perfil, e tem um perfil que melhor se adapta, um perfil e notas também, que melhor se adapta ao curso e à instituição que estão à procura. E digo isto porque não acho justo estarmos a impedir as pessoas que têm notas mais do que merecidas, e digo isto, sim, há pessoas que têm melhores professores, escolas mais exigentes, mais e melhores explicadores, mas toda a gente tem que aparecer no mesmo dia à mesma hora para fazer o mesmo exame. Ou seja, um 19 é um 19, um 20 é um 20 em todas as línguas. E acho que estar a entrevistar toda a gente iria ser inexecuível, até principalmente pela parte do pessoal das universidades, que as universidades não têm orçamento para. E eu gosto desta ideia. Também há outras ideias que faz-me lembrar outras ideias que também já me passaram pela cabeça, nomeadamente o próprio modelo americano, do o aluno entrar em contacto com a própria universidade, com gabinetes dentro da universidade, e depois as universidades poderiam aceder a, digamos, uma espécie de perfil do aluno, e isto idealmente seria a ponte aluno universidade seria feita pela DGES, que é a entidade que acho que todos reconhecemos, dá mais transparência ao processo, e depois iria haver ali uma dança e uma eventual escolha de qual era a melhor oportunidade para si, mas acho que funcionaria melhor o sistema das entrevistas do que propriamente dos contactos prévios. O que é que vocês acham? Miguel, queres fazer as honras? Faço com gosto. Em primeiro lugar, a minha avaliação do acesso ao ensino superior em Portugal é idêntica à do João. Eu escolhi 6 pontos em 10 e gostava de justificar um bocadinho porquê. Em primeiro lugar, eu gostava de ressalientar aquilo que disse no início, que é: os exames nacionais podem ter muitos defeitos, mas se há coisa que eles permitem fazer é pôr todos em pé de igualdade. Quando digo em pé de igualdade, não digo à partida, porque isso não existe. Como o João já falou, e muito bem, há muitas diferenças entre todas as pessoas, entre as condições de vida de todas as pessoas, e tu falaste, quando eu falei em condições económicas no meio da tua intervenção, não era bem para aí que eu queria levar. Tu associaste isso um bocadinho mais à parte de ter melhores ou piores explicadores. Eu falei mais em relação a tu poderes sair da escola e estudar,
ou saís da escola e tens de ir trabalhar para teres Sim, comida sim. em casa. A própria... E isso faz muita diferença. E aliás, parecendo que não. até há, deixa-me só acrescentar mais uma coisa, até há estudos que mostram uma correlação mostram uma queda de QI, quociente de inteligência, de cerca de 13 pontos entre pessoas em lares de pessoas que vivem, digamos, mês a mês, no que toca a dívidas, e a pessoas que têm um maior conforto. É natural maior conforto que sim, económico. as preocupações são diferentes e lá está. É uma coisa que não dá, efetivamente. Sim. É muito difícil teres um método justo para avaliar esse tipo de coisas, porque Sim. efetivamente é. No entanto, a verdade é que apesar de não partirem todos exatamente do mesmo ponto, acabam por ser todos avaliados com as mesmas circunstâncias, e isso já acaba por ser algo que dá alguma justiça àquilo que é o processo. No entanto, lá está, o meu 6 em 10 eu até agora só disse quase coisas boas, mas esta nota para mim baixa um bocadinho a partir do momento em que qualquer tipo de percalço num excelente aluno que trabalhou sempre, que se esforçou sempre imenso para atingir um certo tipo de nota, um pequeno percalço ou uma cedência à pressão acaba por penalizar esse mesmo aluno, e daí os 6 pontos em 10. Ora, relativamente ao que eu fazia para melhorar o processo de acesso ao ensino superior em Portugal, tu deste 2 hipóteses e eu vou salientar uma delas, que é exatamente o método americano, com algumas diferenças. Eu acho que efetivamente aquilo que se faz até hoje, até quando digo até hoje, é exatamente até esta altura de julho, que é até os exames nacionais, deve ser tudo feito igual. Acho que os exames nacionais são necessários, acho que devem ser feitos, porque, mais uma vez, são aquilo que acabam por equilibrar um bocadinho a balança entre os alunos de umas escolas e os alunos de outra, e permitem ter, apesar de não ser 100% justa, como eu já disse, permitem ter alguma percepção daquilo que valem os diferentes alunos numa mesma situação. Por isso eu acho que não acabaria, na minha opinião, com os exames nacionais. Agora o peso destes seria diferente. Na minha opinião, os alunos deveriam candidatar-se às universidades que pretendem frequentar, com um limite de cursos, com um limite de universidade, tal e qual como fazemos agora. Creio que neste momento podes 10. candidatar a 6, acho que Sim, são 6 cursos diferentes nas instituições que entenderes, todos na mesma, tudo no mesmo curso em instituições diferentes, o que entenderes. E acho que esse método também poderia ser mantido, mas em vez de se fazer uma seriação dos alunos por uma lista de números, que é aquilo que acontece neste momento, que é quem tem o número mais alto entra primeiro, sendo que isso deixa de fora muitas características, como já falei também anteriormente, estou-me a repetir muito hoje, mas deixa de fora muitas características intrínsecas da pessoa e deixa de fora muitas características que a pessoa desenvolveu ao ter de trabalhar durante o ensino secundário, ao ter atividades extracurriculares, ao ser atleta de alta competição, muitos aspectos que também são importantes à formação da personalidade e daquilo que uma pessoa vai dar quando for profissional. E acho que tudo isso deve ser considerado. Portanto, a minha solução era que os alunos, à saída do secundário, elaborassem o seu próprio currículo vitae. E com esse currículo, enviariam esse currículo para as universidades, para as instituições que pretendessem frequentar, direcionadas para os gabinetes de cada um dos cursos, e a partir desse momento seria feita a seleção. As instituições teriam todo o direito de pôr uma nota mínima, a partir do momento em que as provas de ingressos, chamemos-lhe assim, iriam ser determinadas pela própria instituição. Portanto, uma nota mínima de frequência de secundário podia ser uma das exigências, mas eu acho que isto abriria um bocadinho mais a escolha e permitiria que alunos que se calhar tiveram mais dificuldade em alcançar uma nota mais alta, mas que não é por isso que serão menos inteligentes, até porque muitas vezes as pessoas vão para os cursos mais por terem uma nota alta do que propriamente por ser aquilo que querem ou por acharem que têm muita aptidão para desenvolverem aquela profissão no futuro, e acho que essa era uma maneira de contrariar um bocadinho isso, porque não quer dizer, e vou pegar outra vez no exemplo de João, mas não quer dizer que um aluno que tenha tido
uma média final em ensino secundário de 19.3 vai ser um bom médico. E muitas vezes é isso que nós vemos. Até as tias e as avós, não digo que sejam as tias e as avós de ninguém, mas são as tias e as avós de toda a gente, acabam por dizer: tu com uma nota tão alta tens de ser médico, meu filho. Porque a verdade é essa a ideia que nós temos formatada na nossa sociedade, e cada vez é mais assim. A minha opinião é que, tendo este sistema que eu elaborei aqui mais ou menos de cabeça implementado, seria possível um aluno que se calhar não era tão bom a português e a filosofia, e foi por isso que as notas dele baixaram, mas que tinha uma facilidade enorme em lidar com pessoas, que é algo que é bastante importante quando se é um médico, por exemplo. Tinha uma facilidade enorme em lidar com pessoas, em trabalhar sob pressão, várias características que só conseguem... Desculpa interromper, também tinha de ter a tal qualidade, mas também tinha de ter a tal qualidade pode não ter o português e a filosofia, mas... Exatamente, sim, tinha de ter facilidade em saber quantos ossos e quais são os ossos do ser humano, sim. E há coisas que efetivamente há pessoas que não têm tanta capacidade para absorver como outras, e a capacidade de absorver informação também é uma coisa importante, ninguém diga que não é, porque é. Para certo tipo de profissões é importante, e isso também tem de ser tido em conta, e é por isso que eu acho que as instituições deviam pegar naquilo que são os valores da própria instituição, perceber quais é que são os currículos de cada um dos cursos que fornecem ao cliente, que acaba por ser o aluno, e eles melhor que ninguém sabem aquilo que pedem durante o curso. Muitos deles conhecem perfeitamente aquilo que dá um bom profissional naquela área, e acho que acabam por ser as pessoas mais indicadas para fazer uma seriação correta daquilo que são os alunos que devem ou não entrar no curso que vão frequentar. É assim, eu concordo com muito do que foi aqui dito, e começo por revelar a nota que eu daria ao sistema português atual, que é o mesmo do João, é um 7. E sou um motherfucker. Pois, aparentemente. Não, e os 3 pontos que eu retiraria iam inteirinhos para a questão das atividades extracurriculares não serem valorizadas. Porque, na verdade, quem se esforça por ter atividades extracurriculares ainda no ensino básico é que é o verdadeiro empreendedor, uma palavra assim tão apregoada nos dias de hoje, mas que, na verdade, o empreendedor genuíno não é muito valorizado, na minha opinião. E acho que esses 3 pontos de déficit vão inteirinhos para isso, e para avaliar as tais atividades extracurriculares, que são as mais diversas, desde desporto, depois vai dependendo workshops, e depois vai dependendo dos gostos de cada um e das áreas pelos quais cada um se interessa. Eu, em relação à minha proposta, eu revejo muito no que os dois disseram, mas eu proporia juntar um pouco as duas coisas, porque eu acho que a ideia do currículo vitae, concordo em absoluto, mas acho que é difícil generalizar isso a toda a gente. É pouco execuível, eu diria. Acho que é importante os alunos terem noção de como fazer um currículo, terem noção de como estruturar um currículo, da importância que o currículo vai ter para eles, mas talvez o currículo fosse uma medida de desempate, o fator de desempate nos tais. Eu tinha pensado na entrevista do João, que o João propôs, eu só não tinha quantificado. A minha proposta era relativamente parecida com a tua, mas eu não tinha quantificado porque não acho que seja a pessoa certa para isso. Há de haver quem fizesse. Se eu propusesse a medida, tem de haver um X de pessoas que depois vão lutar pela última vaga e tal. Eu não sei esse X, mas vamos partir do princípio que seriam os 10%. Eu não sei se é melhor a entrevista ou o currículo, mas até podia acontecer serem os dois. Ou até podia haver, mandavas o currículo primeiro e depois eles decidiam quem ia à entrevista. Quando eu falei no currículo, se calhar não ficou bem explícito, mas a entrevista estava incluída. Porque eu falei aqui de características que tu só consegues perceber presencialmente. A falar com a pessoa cara a cara. Se calhar não falei nela, mas a entrevista também concorda 100% com ela. Claro que sim. E pronto, esta seria mais ou menos a minha proposta. O que ter havido esta espécie de paridade ou esta equidade entre as nossas escolhas também talvez reflita um pouco o que nós é que devíamos mandar nisto. Que nós é que devíamos mandar nisto, exatamente. Não, que o sistema não está assim tão mau, mas tem falhas, não é? Claro. Como tudo. Mas ainda bem que há falhas, senão nós não podemos discutir nada Exatamente. Acho que posso.
E eu só queria perguntar, o que é que fazem as pessoas que têm um currículo, digamos, fraco? Esforçam-se por melhorá-lo. Também depende Numa altura em que já não do que têm eles o jogarem, apoio de professores? depende da forma como eles jogarem. Isto pode parecer assim muito negativo, mas O que eu percebi jogarem, foi porque eles podem fazer a fazer- tal aposta, eles podem, por exemplo, tu podes estar plenamente certo que não vais estar entre aqueles 10% e focas tudo no exame. Isso depois vai da aposta que cada um faz, mas eu acho que é fundamental, eu diria. Porque tu até podes ter um currículo mais fraco e teres melhor nota nos exames e entrares na mesma. Sim. Mas ao menos fizeste o teu currículo. Sabes? E ao menos, sei lá, uma coisa que nós já falamos mais ou menos aqui, as aulas de formação cívica, uma coisa assim, podiam ser um apoio, ensinar-te a fazer um currículo, ensinar-te o que é que tu deves, o teu portfólio, o que é que tu deves fazer para enriquecer os teus conhecimentos, no fundo, e as tuas competências. Eu acho que este tipo de processo acabava por levar as pessoas um bocadinho mais para aquilo que elas gostam e menos para aquilo que a tia A diz. sociedade diz. Percebes? E acho que este acaba por ser um bocadinho um problema grande. Exatamente. E às tantas isso até devia ser mais... Pá, isto já é quase outra discussão e com esta vou dar-vos a oportunidade para comentar isto que eu vou dizer e depois com esta nos despedimos. Devia ser... Os alunos no secundário deviam ser mais ajudados a procurar o que verdadeiramente gostam. Não sei se me estou a fazer entender. Devia alguma iniciativa que um aluno acha que quer ser jornalista, ou acha que quer ser farmacêutico, ou acha que quer ser... Devia haver alguma iniciativa, a escola devia esforçar-se de alguma forma para lhes dar essa oportunidade. Pois Para é. lhes dar... eu sei que é pouco execuível, eu sei que é difícil, mas lá está, já que estamos aqui a falar de coisas que melhorariam o sistema educacional português e no fundo a vida dos alunos, talvez seja algo que mais tarde ou mais cedo as pessoas se pudessem preocupar em arranjar soluções. Eu relativamente a isso só acho uma coisa, eu acho que ninguém sabe o que quer fazer quando tem 18 anos, Certo. percebes? Ou melhor, muito pouca gente sabe. Alguns acertam, outros erram completamente e outros erram, mas nunca descobrem que erram e até se adaptam àquilo que depois acabam por fazer a vida toda. E é por isso que eu acho que se calhar é um bocadinho pouco execuível, porque é difícil, tu com 18 anos, com pouca experiência de vida, sem saberes de tudo o que existe, percebes? Sem teres descoberto algumas coisas que são importantes, acho difícil tomares uma decisão. E isso é outra coisa que podíamos ter falado aqui. É dificílimo tu com 17, 18 anos tomar uma decisão que provavelmente te poderá influenciar para o resto da vida. Agora essa decisão tem de ser tomada em alguma altura. Claro. E se calhar é cedo aos 18, como seria cedo aos 25, e se calhar também era cedo aos 30, se prolongássemos, não sei. Mas a maturidade já seria diferente. Agora, esse tipo de ajuda seria bem-vinda, seria muito boa, mas não sei até que ponto é que seria assim tão útil. Alguma utilidade teria sempre, mas não sei se Não seria resolveria decisivo. assim os problemas tão facilmente, percebes? Está-me a faltar a palavra. Já devagar. existem, mas os testes psicotécnicos Isso não conta. Isso não Exato. conta. não conta e não ajuda, e acho que seria preciso assim uma contratação em massa de psicólogos só para averiguar isso. E se calhar também passa um bocadinho pelos pais, dos pais tirarem um bocadinho o ego da decisão do que querem que os filhos façam e só dizerem-lhes, fazerem uma espécie, é difícil falar sobre os filhos, mas fazer uma espécie de análise do que é a personalidade dos filhos até aos seus 18 anos e do que é que gostavam de fazer, quando eram crianças, de coisas que os pareciam mesmo fazer felizes, e tentar encontrar uma correlação entre essas coisas e possíveis carreiras. Mas nem é carreiras como quem diz, é profissões, vocações, porque a própria ideia de carreira eu acho que já não existe e já passou do prazo.
Pessoal, acho que estamos em condições de dizer que chegou ao fim mais um episódio do Frequência. Esperamos que tenham gostado de nos ouvir. Nós gostámos de estar aqui hoje, como sempre, aliás. Se gostaram de nos ouvir, mostrem o Frequência aos vossos amigos, sigam-nos nas redes sociais. E há uma novidade, nós agora temos Instagram. É verdade. Somos o PC Frequência no Instagram. Frequência das redes. Pois. E já somos uns influencers, eu diria. Por acaso. Vamos tráfego. Exato. No SoundCloud e no Facebook somos o Frequência Podcast. Lá está, não se esqueçam de nos ouvir, se quiserem, não é? E de partilhar-nos, entre aspas, com os vossos amigos. Até à próxima.